Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na mata, aqui orando. Viemos trazer aqui, irmãos, um quadro que uma pessoa nos deu para queimar. E daí, por causa da fé dela, a gente acabamos de queimar ali agora o quadro. Mas isso me deixa o meu coração muito inquieto. No mundo que nós vivemos hoje, nos tempos que nós vivemos hoje, a gente acreditar ainda que o diabo ele fica manifestando em quadro, em bichinho, em árvore, em um monte de outras coisas. Isso me deixa muito inquieto, porque eu acredito que o espírito ele tem mais o que fazer para que ele fique penduradinho em coisas. Vai ficar aí grudado numa imagem, grudado. O diabo não vai fazer isso, porque o diabo ele precisa de um corpo para ele manifestar as obras dele. Como Deus precisa de um corpo também para manifestar as virtudes dele. Porque os espíritos eles trabalham assim. Nós conhecemos muito pouco do mundo espiritual, por isso há tanta confusão. Mas um espírito, você não tem como bloquear ele dele estar perto de você, a não ser com as tuas atitudes. Não tem, de outra forma não tem, não adianta orar, não adianta jejuar. É as tuas atitudes que vai impedir que um espírito ele assuma o controle da tua vida. Ah, pastor, mas a oração está escrito lá que para jejuar e orar, que para o diabo, para expulsar os demônios. Oração e jejum não expulsa demônio, não tira demônio perto de você, porque se tirasse, Jesus ficou 40 dias no deserto e o diabo estava lá tentando ele. Então tem que parar com esse pensamento ruim. Então nós temos que entender que o que expulsa, o que fecha o nosso corpo contra as obras do diabo, contra o diabo tentar entrar na tua vida, entrar em você para fazer a obra dele, é a sua obediência a Deus. Eu penso da seguinte forma: se um dia eu chegar na casa de vocês, bater na porta e querer entrar, você não me conhece, você vai falar para mim assim: não quero você aqui. As mesmas coisas são com os demônios. Eu preciso entender como que o demônio entra na vida de um ser humano e como Deus entra na vida de um ser humano. É através da obediência. E por isso que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade de Deus entra no meu coração. Quem vem habitar em mim é Deus, é o Senhor. Mas de uma outra forma, que quando eu, sabendo que uma coisa é errada, algo é errado, e eu pratico essas coisas erradas, eu abro a porta para que o diabo venha morar na minha vida, porque o diabo, ele se alimenta das coisas ruins. Quer matar o diabo de fome? Para de pecar. Só isso. É como se você quer Deus na tua vida, comece a fazer as coisas certas. Você quer mais Deus ainda, faça mais certo ainda e comece a ter intimidade com Ele. Porque a oração e jejum é intimidade. Eu faço o certo, tá bom, tá ótimo fazer o certo. Mas agora eu preciso trabalhar no meu coração para que esse certo que eu faço, ele esteja realmente dentro do meu coração. Então eu quero que você me entenda nessa manhã. Estou aqui no monte, quero que você me entenda que eu estou aqui, você não está vendo, mas está cheio de espírito, tanto bons quanto ruins. E esses espíritos, eles estão perto de mim para quê? Para que eu abra uma porta para que ele possa entrar. Um dia nós estávamos expulsando um demônio num lugar e era um jovem, o nome desse jovem é Leandro, ninguém tem muito Leandro no mundo, então eu vou ficar tranquilo. E quando nós oramos, aquele demônio tomou aquele rapaz e caiu no chão ali, os obreiros em cima, e corre, deu aquela reviravolta. E quando a gente foi expulsar ali, eu falando para ele: sai, demônio, deste menino, esse jovem, o demônio falou assim: eu não vou sair daqui porque esse corpo é meu. Então você precisa entender isso, eu preciso entender isso, que para que o demônio não entre no nosso corpo, nós precisamos parar de pecar, parar de fazer coisa errada, voluntariamente errada. Tem coisas que a gente faz por inocência? Tem. Vai haver consequência? Vai. Mas eu peço perdão e Deus vai ter misericórdia da minha vida. Mas quando eu sei que o negócio é pecado, insisto,
em fazer ele, o diabo vem, acha essa porta, essa brecha, entra na minha vida e acaba fazendo os danos na minha família, casamento, empresa, e vai moendo tudo. Então, quer ser livre da ação do diabo? Eu vou tirar o quadro lá de casa, vou tirar um bonequinho. Um dia eu fui orar na casa de uma mulher, a mulher tinha um vestido de noiva que ela tinha ganhado para ela casar, porque ela queria dar certinho com Deus. Cheguei lá, ela tinha botado fogo no vestido. Por que ela tinha botado fogo no vestido? Porque chegou um pastor lá e falou que tinha um diabo naquele vestido. O diabo tem mais o que fazer do que ficar experimentando vestido. O diabo tem muita gente para ele usar para fazer as coisas ruins. Então tem que parar com essa loucura. E nós temos, o povo de Deus é um povo sábio, é um povo inteligente. Então você precisa entender isso. Um dia há uma festa no céu, lá um concílio no céu. Deus está nesse concílio. A Bíblia relata isso lá no livro de Jó. E de repente aparece quem nessa festa? O diabo. E Deus, orgulhoso de Jó, ele fala assim: por acaso você vem da onde? Estou passeando pela terra. Passeando por quê? Porque ele está procurando um corpo, né? Por isso tem que tomar cuidado com o teu corpo, com a tua vida. E quando ele diz que estava passeando, Deus fala assim: por acaso você tem visto o meu servo Jó? Ele fala assim: como esse servo é fiel, íntegro, amável, dá todas as qualidades boas que o Espírito de Deus abre as portas para o Espírito de Deus entrar. Por isso Jó era tão abençoado. E de repente o diabo fala para ele assim: também o Senhor fez uma cerca em volta dele, e aonde ele coloca as mãos, tudo é abençoado. Então, olha para você entender, quando eu sou obediente a Deus, quando eu sou fiel a Deus, quando eu sou humano, quando eu sou íntegro, todas essas qualidades, ela forma uma cerca. Deus, com essas atitudes minhas, Deus faz uma cerca em volta de mim, onde o diabo não pode me tocar. O que o diabo está falando, eu não posso tocar em Jó, porque o Senhor, por causa da atitude dele, o Senhor está protegendo ele. Entende? Então as nossas atitudes vai nos proteger contra o diabo. Não é nós jogar quadrinho fora e continuar errando. Não é nós jogar bichinho fora, roupinha fora e continuar errando. O que vai realmente nos fazer estar livre do diabo são as nossas atitudes e obediência a Deus, tá bom? Eu passei esse vídeo nessa manhã por causa da minha... eu fico indignado com o nosso povo tão inocente, pensar que o diabo vai ficar numa imagem, sabe? O diabo, claro que daí eu falo, o diabo está na imagem, o diabo fala, eu tô mesmo, e vai para a imagem. Por quê? E o diabo vai estar na imagem? Não, vai estar na cabeça da pessoa. Mais uma experiência para você. Eu vim de um evangelismo um dia, cheguei na igreja para a gente guardar as coisas. De repente chegou um homem nessa igreja. O nome desse homem também eu vou falar porque tem tantas pessoas que não... O seu Valdir. O seu Valdir chegou, era vizinho, umas 3 casas perto da igreja. Ele chegou e falou assim: eu vim aqui que eu preciso que vocês vá lá em casa. O diabo está lá em casa. Eu e um outro presbítero. E eu falei: mas como que o senhor sabe que o diabo está lá na tua casa? Não, eu vou deitar na cama, ele me cutuca, eu vou deitar lá no sofá, ele me assopra no meu ouvido. Daí eu fui na igreja tal e eles falaram que os 6 fazem isso aqui, porque eles não fazem. Eu fiquei até admirado com isso, mas, né? Falei, então vamos lá na casa do senhor. Chegamos lá, eu falei para ele: onde que o senhor fala que o diabo estava? Tá ali no sofá e ali. E o senhor falou assim para mim: o diabo não está lá, está na cabeça dele, está na mente, está no corpo dele. Colocamos a mão nele, ele manifestou o demônio, expulsamos o demônio. Eu chamei ele para ir para a igreja, ele foi um domingo lá na igreja, não foi mais, mas foi um domingo na igreja. E ele sempre passa ali, eu pergunto: e daí, como é que estão as coisas da tua casa? Depois daquele dia nós não tivemos mais problema. Então o diabo não vai ficar num sofá ou numa cama. Ele tá na cama, queima a cama. Tá no sofá, queima o sofá. O diabo vai ficar no ser humano. Quando eu falo que ele tá no sofá, é porque ele tá em mim. Ele tá em mim. Ele não tá nas coisas. O diabo sempre vai procurar um corpo para poder manifestar as obras dele, como Deus está procurando um coração para manifestar as virtudes invisíveis dele. E através dessas virtudes fazer um mundo melhor, não só para mim, para você, mas para toda essa humanidade. Deus quer usar a tua vida, não dê legalidade para o diabo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.